Olá, pessoas de luzes! Hoje nós vamos falar de lei da atração, lei da fé e realidade paralelas. Será que essa bagaceira toda que se fala por aí existe? E se existe, será que comunga alguma coisa? Lei da atração com fé, talvez uma fé genuína, sei lá. E será que existe realidade paralela? Fica comigo, meu nome é Lúcio Mendes, sou psicanalista clínico e neurolinguista. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Isto é realidade. Nós escutamos muito falar de lei da atração, lei da fé, realidade paralela. Mas Lúcio, essas coisas comungam uma coisa com a outra? Será que quando eu falo que a lei da atração e a lei da fé, a fé em si, são iguais? É a mesma coisa? Será que eu não estou pecando, Lúcio? E quando você fala assim, Lúcio, de realidade paralela, Lúcio, você não está vindo com mais um papo de doido pro meu lado? Talvez sim, talvez não. Depende muito da realidade que você está acessando nesse momento. Mas para a gente poder entender melhor essa conversa, esse papo, nós temos que entender a questão da fé. Como que funciona a fé? Porque falando da fé um pouquinho, a gente vai entender como é que funciona a lei da atração, que não é a lei da fé. Muito pelo contrário. A lei da atração trabalha para a fé. Nós vamos ver isso agora. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está dizendo da seguinte forma, que a pessoa que tem fé, ela tem uma certeza no coração dela. Quando nós falamos de coração, de certeza, nós estamos falando de padrões de pensamento. Esse pensamento, ele não muda, sempre roda o mesmo padrão com essa mesma certeza. Mas também diz da seguinte forma, que além da fé ser a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Aí o negócio pega mesmo, porque fato é algo que já aconteceu. E está dizendo que nós temos que ser convicto que algo já aconteceu em uma determinada realidade, em um determinado nível e ainda não manifestou aqui, mas já é um fato nessa dimensão aonde podemos acessar, segundo a lei da fé. Muito bem. E a lei da atração, Lúcio? A lei da atração, como que ela funciona? A lei da atração, ela vai atrair aquilo que a fé tem certeza e aquilo que a fé entende que é fato, que já está consumado. E quando eu ando por fé e não por vista, quando eu tenho certeza de algo e tenho a convicção que já aconteceu isso no mundo etérico, no mundo espiritual, no universo, a lei da atração, ela é acionada. E como um campo magnético, ela começa a atrair para você aquilo que você deseja. Lembrando que, quando nós falamos de fé, fé ela pode ser boa ou pode ser ruim. Porque na realidade, também a fé não é boa e nem ruim. Olha, você acabou de falar que a fé ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. É no sentido da sua intenção. Quando você joga a intenção na sua fé, é aquilo que a sua fé vai produzir. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, poxa, o mundo vai de mal a pior, tem tanta gente com falta de fé e está sofrendo muito. Talvez não é a falta de fé, é o direcionamento da fé que tem. Isso mesmo, às vezes essa pessoa, ela joga a fé dela toda na escassez, ela joga a fé dela toda na enfermidade e ela diz, eu nunca vou conseguir sair disso, eu nunca vou ser curado, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou ter um relacionamento bom. Gente, essa pessoa ela tem muita fé. Você percebeu que ela tem muita fé, mas o direcionamento dessa fé que é negativo. Então ela começa a vibrar nesse mundo etérico, nesse mundo espiritual, de uma forma negativa. E ela começa a trazer essa vibração desse mundo aonde já tem um fato que está consumado, aonde já tem uma certeza, porque ela professa isso com os padrões de pensamento dela e com a própria boca, e isso vai vindo à existência, vai manifestando. Tá vendo? Nós sabemos usar a lei da fé. Nós sabemos usar a lei da atração, só que a gente usa contra a gente. Olha que coisa mais maluca é essa.
Você percebe que quando eu uso a lei da fé, eu acesso com uma certeza e com uma convicção tão grande de fatos que já existem. Se já existem, é porque é uma realidade paralela a qual eu acesso. Agora eu te pergunto, você tem direcionado a sua fé de que forma? De uma forma negativa ou positiva? Porque eu tenho uma notícia para te dar, de todo jeito a sua fé vai funcionar. E quando eu digo assim de realidade paralela, quando eu digo de acessar o mundo etérico, o mundo espiritual, acessar o universo, na Bíblia está escrito da seguinte forma, ó, que nós somos abençoados. Olha só, nós somos abençoados e não amaldiçoados, mas abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestes. No mundo espiritual, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Não é com uma e nem com duas, mas é com toda sorte de bênção. Só que para mim acessar essa sorte de bênção, eu tenho que entrar com pensamentos de certeza, com padrões de pensamentos que aquilo realmente está ali para mim. E não só isso, que já aconteceu, que eu já estou vivendo, ainda que no mundo espiritual, ainda que no mundo extrafísico, ainda que numa realidade paralela, eu já estou vivendo aquilo. E quando eu começo a vibrar dessa forma, eu me conecto com essa realidade, com esse mundo espiritual, o milagre começa a acontecer, a cocriação começa a acontecer, ou seja, começa a haver uma manifestação, uma materialização nesse mundo físico. Olha que legal, gente. Então, a lei da atração e a fé, elas andam juntos, sabendo que a lei da atração é funcionária da fé, porque a fé, ela define bem. Fé é certeza, ou seja, são pensamentos que sabem o que querem. Esses pensamentos, eles estão ali rodando num padrão muito massa, que pode ser também negativo ou positivo. Lembra? Mas também uma convicção de um fato que já aconteceu. Por isso que tem pessoas que falam assim, a minha vida é uma miséria, a minha vida não presta. Ela já se vê como a vida dessa forma, ela não consegue se enxergar melhor. Então ela tem uma convicção de um fato que ela está acessando nesse mundo etérico, nesse mundo espiritual, aonde o universo todo, Deus, vai permitir que se manifeste. A Bíblia diz que Deus faz chover na horta do justo e do injusto. O que ele quer dizer com isso? Quando você direciona a sua fé, você pode acessar coisas boas e coisas ruins. A fé, como eu disse, ela não é boa e nem ruim. Qual é a intenção que você está dando à sua fé? É disso que você vai ter. Às vezes nós falamos assim, nossa, aquela pessoa ela não é nada de boa, é um mau caráter, as coisas boas só acontecem para ela. Olha o que acontece, você está tendo inveja, olha a vibração que você está, você vai ter mais disso. Nós temos que entender que nós temos que cuidar da nossa vida, e a pessoa cuide da vida dela. Eu tenho que vibrar numa numa vibe muito alta para que eu possa acessar esse mundo espiritual. Então eu tenho que realmente vigiar os meus pensamentos. Dá trabalho? Dá trabalho sim. Eu tenho que realmente criar em mim uma convicção que já existe uma realidade a qual eu já sou abençoado, já sou curado, já sou casado, já tenho meu carro, já tenho saúde e entender que ela está se manifestando e viver como se eu já tivesse. E como que eu vivo? De uma forma grata. Deus, universo todo, eu te agradeço porque eu já tenho a minha vida dos sonhos, eu já tenho a minha esposa, eu já tenho o meu carro, tenho a minha saúde, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha riqueza de vida, que é procurar ser o melhor ser humano que eu possa ser. Isso é fantástico. Quando a pessoa ela está moldada na fé, ou seja, ela tem certeza do que ela quer e ela tem convicção que isso já aconteceu e ela agradece por esses acontecimentos, a lei da atração, ela vai manifestar essa realidade paralela. Ela vai atrair. Porque a fé ordenou, a lei da atração obedece, o universo paralelo, a realidade paralela solta e se manifesta aqui na 3D, nessa Matrix. Gente, você gosta desse assunto? Se você gosta desse assunto,
se inscreva nesse canal. Eu sempre vou estar falando aqui dos mistérios do mundo, vou estar falando sobre fé, lei da atração, leis universais, Kai Byron e várias outras coisas que envolvem também corpo, alma e espírito. Então, gente, fica comigo, tá? Eu espero que você divulgue esse canal e muito obrigado por você ter ficado até agora comigo. Um beijão do Lúcio e tudo de bom! E não esquecendo, isto é realidade.